E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à nossa conversa do dia 39 do Plano de Leitura. E hoje, o papo é daqueles bem profundos, sabe? A gente vai falar sobre a fragilidade da vida, sobre o fim de uma era, mas principalmente sobre uma esperança que nunca morre. Vamos conectar a angústia de um salmo, a despedida dos patriarcas lá em Gênesis, e encontrar resposta para tudo isso no livro de Hebreus. Vamos nessa? Olha só esse verso, é daqui que a gente parte hoje. Tem uma honestidade quase brutal no Salmo 39, né? E é importante entender o seguinte: isso aqui não é um grito de desespero. Na verdade, é um pedido de perspectiva. O salmista está basicamente dizendo: Deus, me ajuda a entender o meu tamanho, a minha finitude. E essa coragem de encarar a realidade é o que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver hoje. Pois é, e o salmista continua. Ele vai fundo nessa sensação, dizendo que a vida é curta como um palmo, que a gente é um mero sopro. Poxa, quem nunca se sentiu assim? É um sentimento que todo mundo entende. Mas o ponto-chave é que ele não se afoga na angústia. Ele pega esse lamento e o transforma numa conversa direta com Deus, buscando um sentido que seja maior que essa fragilidade toda. E no fim das contas, a conclusão do Salmo 39 é essa, bem direta. O homem não passa de um sopro. Toda a nossa correria, sabe, juntar coisas, construir, tudo isso passa. E isso, claro, levanta uma pergunta gigante. Se tudo é tão frágil assim, onde é que a gente se apoia? Onde a gente coloca a nossa esperança? E o próprio salmista aponta o caminho. A minha esperança está em ti. Sabe, essa fragilidade que o Salmo descreve não é só um sentimento, uma poesia, é a realidade da vida. E pra gente ver isso numa escala, assim, gigantesca, vamos dar um pulo lá pro finalzinho de Gênesis. Porque lá, o que a gente vê não é só a morte de uma pessoa ou outra, é o fechamento de um ciclo inteiro. É literalmente o fim da era dos patriarcas. E olha que interessante essa linha do tempo. Ela meio que mapeia essa grande passagem de bastão. A gente tem as bênçãos finais de Jacó, que eram profecias para o futuro, depois a morte dele, aí vem José, perdoando os irmãos de novo, e por fim, a morte do próprio José. Ou seja, mesmo sendo gigantes da fé, eles também eram um sopro. A vida deles acaba, mas, e esse é o ponto, as promessas de Deus não acabam com eles, elas continuam. E é exatamente aí, no meio de tantas despedidas, que surge uma promessa. Uau, que promessa! Jacó, já no leito de morte, olha muito, mas muito além do seu próprio tempo. E ele fala sobre a tribo de Judá. Ele profetiza que de lá viria um rei, um governo que não teria fim. Pensem nisso. É uma semente de esperança sendo plantada no exato momento em que a morte parecia estar dando a última palavra. E essa promessa é a ponte perfeita que nos leva direto para o livro de Hebreus. Pensem comigo, se a vida é tão frágil, se até os grandes patriarcas morrem, como é que aquela promessa de um rei eterno pode se cumprir? Bom, Hebreus vem com a resposta definitiva. E a resposta é que a solução para a nossa mortalidade não está num rei aqui da terra, mas sim em um sacerdote perfeito. Tá, mas o que é um sumo sacerdote? Para a gente entender a solução, precisamos lembrar o que essa figura significava. Basicamente, ele era a ponte entre as pessoas e Deus. Uma figura central, super importante, só que tinha um problema, né? Essa ponte era tão frágil quanto a gente. O sacerdote também era um ser humano, mortal e com falhas. E essa tabela aqui, nossa, ela resume perfeitamente o argumento de Hebreus. Olha a diferença. De um lado, o sacerdote humano, sujeito à fraqueza, temporário, limitado. Do outro lado, Jesus, o sumo sacerdote. Ele entende a nossa fraqueza porque passou por tudo aqui, mas sem pecar. Ele é perfeito, eterno. Por isso, ele não é uma ponte frágil que pode quebrar. Ele é o nosso acesso direto e permanente a Deus. Certo. Agora que essa base está super sólida, né? Temos um sacerdote perfeito. O autor de Hebreus vira e lança um desafio. Ele diz basicamente: ok, vocês já sabem disso. Agora não dá para ficar só no básico. Ele nos chama para ir além, para não se contentar só com arroz com feijão da fé, mas para crescer de verdade. E a metáfora que ele usa é genial. Ele fala que existe o leite espiritual, sabe, os ensinamentos básicos, mas também existe o alimento sólido. E isso é aquele entendimento mais profundo, que só vem com a prática, com o exercício da fé. É isso que nos treina para conseguir diferenciar o bem do mal no dia a dia. O convite é claro: bora avançar para o alimento sólido. Rapidinho, uma pausa.
Se essa nossa conversa está sendo útil na sua jornada de leitura, que tal deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR? É um jeito bem simples de mostrar apoio e de não perder os próximos encontros do nosso plano. Beleza, vamos agora para o nosso ponto final, que vai amarrar tudo o que a gente conversou. Porque veja bem, saber que temos um sacerdote perfeito não é só uma informação teológica para guardar na cabeça. Não. É a resposta direta para aquela angústia que a gente viu lá no Salmo 39. É o que dá o combustível para a gente continuar, mesmo sabendo que a vida é um sopro. Hebreus 6 é um grande incentivo. Nos lembra que Deus vê nosso esforço. E aí vem o chamado: imitar os heróis da fé. Lembra dos patriarcas de Gênesis? Pois é. E como foi que eles alcançaram as promessas? Foi de uma hora para outra? Não. Foi com duas ferramentas essenciais: fé e paciência. A fé que vale, a fé de verdade, é a fé que persevera. Então, para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Como é que saber que temos um representante perfeito, um sacerdote eterno, nos ajuda a perseverar com fé, mesmo sabendo lá no fundo que a vida é um sopro? A grande virada de chave é entender que a nossa esperança não está firmada na nossa força, que falha, que acaba. A nossa esperança está ancorada na fidelidade dele. E essa, sim, é eterna.